No domingo, dia 25 de novembro de 2018, Dwight Howard, pivô do Washington Wizards, virou o primeiro lugar nos Trending Topics do Twitter. Qual foi o motivo? Um jogo bom, mas uma notícia dos bastidores conturbados do Washington Wizards? Alguma data histórica? Nada disso. O staff do pivô estava sendo acusado pelo escritor Mazin Eligé de ameaçá-lo de morte. O motivo dessa perseguição? Estavam tentando calar Mazin e garantir que ele não revelasse a relação amorosa que tinha com Dwight Howard. Para isso, ofereceram suborno e ameaçaram a integridade física do escritor. A repercussão disso, pior possível. Quer entender melhor essa história? Então clica no like e se inscreve no nosso canal. Também clica no sininho para receber notificações de novos conteúdos no YouTube. A história começa no domingo com as tuitadas de Mazin Eligé. Segundo os relatos dele, tudo se desenrolou da seguinte forma. Mazin e Dwight se conheceram numa festa, trocaram olhares e uma semana depois eles já estavam trocando mensagens via DM no Instagram. A troca de mensagens virou constante, passaram a enviar fotos íntimas e videochats ocorreram diariamente. A coisa ficou estranha quando Dwight respondeu que não queria contar sobre o namoro dos dois para a família. Nesta parte, Mazin apresenta a primeira prova para as acusações. Uma suposta troca de mensagens deles no Instagram. Em seguida aconteceu mais um revés. Mazin descobriu que Dwight vinha traindo ele em orgias sexuais sem utilizar a devida proteção. Apresentou mais uma prova, uma ligação telefônica que você pode ouvir agora, legendada pela gente. You know, it's HIV out there, it's herpes out there, it's other STDs out there, and you're going to sex parties fucking people raw. Like, what type of fucking man did your mother raise you to be a man like that? Did your father raise you to be a man like that? Yeah, my gosh. That's all you can say. And you know that I'm not lying, because if I was lying, you would say, you're lying, you're lying, you're lying. You're lying. And you know I'm not lying. Just keep it real. Most people have to fight for credibility and who they are. I don't have to do that when I know who I am. No. Oh my God. I literally have been speaking to you for, oh my God. I've been speaking to you for some time now, Dwight. I've been speaking to you for some time now, Dwight. I sent you nudes of me, Dwight. I sent you nudes in general, Dwight. You told me that you wanted to be fucked in your ass, Dwight. You told me that you want to suck dick, Dwight. You have been flirting, Dwight. You knew what I was, Dwight. So what the fuck are you talking about? Am I lying? I don't remember none of that. Oh, now you got amnesia. Oh my God, now you have amnesia. That's a damn shame, Dwight. Nesse momento começaram as ameaças. Um cara que fazia parte do staff de Dwight, chamado Calvin, ligou falando que se ele não aceitasse o dinheiro do suborno, a vida dele corria risco. Mazin contatou as autoridades e decidiu registrar passo a passo na conta dele no Twitter. Isso garantia que, se acontecesse algo, saberiam quem era o culpado. São 3 pontos que a gente tem que explorar nessa história. Primeiro é que as provas são bem fortes. Coloquei na descrição o Twitter de Mazin com a thread para você avaliar. Não sou perito em mixagem de som ou edição de vídeo, mesmo tendo um canal no YouTube, mas as provas aparentam ser bem incríveis. Além disso, levando em conta todo o histórico da NBA, do esporte e das celebridades, o acusador sempre tem muito a perder. Existe o senso comum burro de que o acusador sempre quer aparecer, mas o saldo na vida dele sempre é negativo. Isso é muito estranho, né? Normalmente a vítima é desacreditada, sendo mentira ou não, e é massacrada por fãs e não fãs do esporte. Todo mundo se pergunta como aquele semideus, aquele herói esportivo, poderia fazer tudo isso de ruim? Até quando o acusado não é famoso isso acontece. Imagina quando a fama. Tudo bem que a fama de Dwight Howard não é tão grande assim mais, mas vimos de fato isso acontecendo. Diversas pessoas tiraram mérito das acusações. Segundo ponto, a NBA tem em sua cultura uma prática horrível de sempre forçar a inocência de seus ídolos. É um reflexo do primeiro ponto. Normalmente, quando um jogador é acusado de algum crime, a liga joga para baixo do tapete e encoberta todo o ocorrido. A vítima sempre será desacreditada, o jogador não vai sofrer nenhuma punição pelo crime e logo estará gozando dos louros da fama como se não acontecesse nada. Karl Malone teve relações sexuais com uma menina de 13 anos que engravidou e teve o primeiro filho.
Malone nunca reconheceu a criança e fez abandono parental. Isso é sempre esquecido quando colocam ele como um dos maiores da história. Kobe foi acusado de estupro, o caso sumiu e hoje ele é idolatrado. Jason Kidd batia regularmente em sua ex-esposa. Nunca foi punido e ele continua sendo idolatrado. Derrick Rose foi acusado de praticar estupro grupal contra uma jovem desmaiada e foi absolvido. Hoje a história lembrada é de sua superação. Isso não se resume ao basquete, por exemplo, podemos buscar referências no futebol brasileiro. Robinho foi condenado por estupro e ainda continua atuando livremente na Turquia. Inclusive foi pedido diversas vezes por times daqui como contratação. Edmundo matou 3 pessoas atropeladas, nunca foi preso e é comentarista da Fox Sports. Bruno matou Elisa Samúdio e foi preso, é verdade. Mas quantos não pediram a contratação dele em seus times, quando foi ventilada sua soltura? Entender a relação? Um atleta de alto nível tem passe livre para ser criminoso. A vítima pode acusar e refutar, mas sempre será desacreditada e sua vida se tornará um inferno. Alguns dos casos citados podem realmente ser acusações falsas e inventadas, mas, analisando o retrospecto, vocês acreditam nisso? Eu não. Mesmo quando a acusação é comprovada, o atleta é condenado, isso é completamente apagado de sua biografia. O atleta continua gozando dos louros da fama tranquilamente. Existe uma sistemática inocência das estrelas. Isso é fruto de um tratamento especial devido à fama e abuso de poder e influência pelas celebridades. Por que o staff de Dwight Howard ameaça alguém de morte? Porque sabe que não será punido por isso. Eu realmente espero que Dwight Howard seja punido e preso por conta do crime, que supostamente ocorreu. Mas vocês acreditam que isso acontecerá? Ou que o caso será abafado mesmo que seja real? Eu fico com a segunda hipótese. O terceiro e último ponto que eu quero tocar é a repercussão do caso no Brasil e no mundo. Quando você pesquisa, por exemplo, no Twitter, quais os principais resultados sobre ele? Alguém condenando Dwight pela sua atitude? Alguém questionando por que celebridades sentem a vontade para realizar coisas como essas? Não, piadas relacionando o fato de Dwight Howard ter relações com homens. Piadas homofóbicas com o fato de Dwight Howard possivelmente ser gay. Muitos pensam que o humor é inofensivo, que a sociedade está chata, existe muito mimimi e que temos que apenas rir. Não é bem assim. Segundo o artigo Humor e Discriminação por Orientação Sexual no Ambiente Organizacional, feito pelos 2 doutores em administração pela FGV, Luiz Saraiva e Alexandre Carriere, e pelo doutor em administração de empresas também pela FGV, Hélio Irigaray, o humor naturaliza a homofobia e é utilizado como um instrumento de controle da sexualidade alheia. A nossa sociedade autoriza a rir do homossexual, pois a sociedade diz respeito ao homossexual. E também respalda todo o comportamento homofóbico. Ser homofóbico na sociedade atual é norma, não exceção. Durante todo o artigo é reforçada essa tese com relatos qualitativos. Ser visto como homossexual em ambientes corporativos é sinônimo de ser excluído da vida profissional da empresa. O humor reforça essa situação. E olha que no ambiente corporativo, em teoria, a masculinidade por si só não é uma característica que traga vantagens competitivas. Não é senso comum de que ser gay em uma empresa traz desvantagens. Mas a sociedade não pensa isso do esporte. É isso que mostra o mestre em educação da UFRGS, Gustavo Bandeira, e o doutor em educação pela UFRGS, Fernando Seffner, no artigo Futebol, Gênero, Masculinidade e Homofobia, um jogo dentro do jogo. A teoria dele diz que o ser depende do não ser. Ou seja, o bom depende do mal, a luz depende da escuridão, o limpo depende do sujo para existir. No esporte, o bom jogador é sinônimo do viril, do masculino, do macho. Ou seja, ser gay é sinônimo de ser mal. Ser gay aproxima o jogador do não macho e coloca em risco a masculinidade. Ser gay para um basquetebolista é errado, já que o coloca abaixo em relação aos héteros. Isso é reforçado, por exemplo, nos estádios de futebol com cânticos homofóbicos. Qual o resultado da normalização através de piadas, da normalização da homofobia através de piadas? No esporte, você tem um ambiente hostil para LGBTs que ou deixam de participar desses ambientes, ou se escondem forçadamente, ou têm que ser mais viris para não se provarem como gays. Na sociedade existe uma perseguição a todos os LGBTs em todos os âmbitos da socialização, em relação a crimes cometidos contra os grupos. De acordo com a reportagem do Globo, o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo, com 443 casos em 2017.
Pode-se argumentar que a violência acontece em ambas orientações sexuais, mas não existe crimes contra héteros por conta da orientação sexual deles. Ninguém mata héteros por serem héteros. Por conta de tudo que apresentamos nesse vídeo, de certa forma, pelos artigos que estão na descrição do nosso vídeo, piadas não são consideradas banais por nós. Elas reforçam um comportamento completamente nocivo e tóxico na sociedade. Nesse caso, ninguém morre ou sofre um rebaixamento direto por piadas, mas o resultado disso é de legitimação de um discurso de que LGBT são cidadãos de segunda categoria. Isso é um absurdo em pleno 2018. O humor pode servir como ferramenta contestadora da realidade daquela sociedade. Só que nesse caso ele serve para legitimar aquele comportamento nocivo. Dwight Howard, através de seu staff, pelas acusações, cometeu um crime por colocar em risco a vida de uma pessoa por conta de ameaças feitas a ela. Por que isso não foi o tópico principal do assunto? Porque o fato dele, nesse caso, ser gay, foi o principal motivo para ser rebaixado? Espero que no futuro, famosos sejam punidos pelos crimes que cometem e que a repercussão seja a condenação dessas mesmas atitudes, e não a orientação sexual de ninguém.